tive um episódio que me chocou bastante, que foi tentando desenvolver equipamentos para portador de deficiência, em que a gente fez uma visita a um centro de recuperação, em que a gente fazia algumas entrevistas com o paciente, e ele virou para mim, eu perguntando para ele, o que você espera que essa tecnologia que a gente está desenvolvendo possa te ajudar? E ele falou assim, eu vou poder fazer xixi em pé. E para mim isso é uma coisa assim, algo tão simples, mas para o paciente, ou a pessoa com deficiência, que tinha acabado de ser lesionado, ele fala algo assim para mim e mostrou, nossa, tem tanta coisa que eu posso fazer para ajudar esse cara, e às vezes é uma pequena ajuda, coisas que para mim são simples, para ele representa uma dificuldade gigantesca. Este é Danilo Nagem, engenheiro que coordena uma equipe de pesquisadores no Laboratório de Inovação em Tecnologia para a Saúde. Eu sou Valber Gomes e esse é o SabNet, um podcast para saber mais sobre a ciência e os cientistas do Nordeste. Para começar, já quero agradecer a tua participação aqui no podcast, Danilo. É de extrema importância você estar representando o RN como um dos cientistas dessa primeira temporada. E para começar, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória acadêmica, desde lá do início, desde quando você começou a almejar isso, até os dias atuais. Meu nome é Danilo, então eu sou engenheiro mecânico de formação básica. Hoje trabalho no LAIS, no Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, sou professor do Departamento de Engenharia Biomédica da UFRN. Fazendo essas apresentações, minha formação básica, estudei em escola particular e uma escola que sempre incentivava o pensar, o desenvolver, o raciocinar, o não levar as coisas prontas, mas questionar. E meus pais são professores universitários, foram professores universitários, hoje estão aposentados, e sempre levaram essa ideia. E talvez por isso, desde a escola, colocaram uma escola em que levasse a pessoa a pensar, a desenvolver, a mudar. Então, desde a minha formação básica, eu sempre tive isso, de não ficar parado, não fazer a mesma coisa, ou não ser aquele ser repetitivo, de só fazer um trabalho, e sempre criar uma solução. Sempre fui muito um professor pardal, sempre me achava uma pessoa que tentava fazer de tudo nesse sentido. Baseado exatamente nisso, foi quando minha trajetória acadêmica começou na engenharia. Então, dentro da engenharia, dentro da engenharia mecânica, eu tentava ser um professor pardal e comecei com minhas pesquisas já na graduação, com iniciação científica, participei num grupo chamado Paramec, lá na UFMG, que trabalhava com a engenharia e o portador de deficiência. Então, desde aquela época, eu já encaminhava para esse lado de tentar desenvolver objetos, equipamentos de tecnologia assistiva. Durante esse meu tempo, eu vi que não era talvez a engenharia que eu queria, ou coisa assim, e comecei já um outro curso de graduação também, não na UFMG, mas numa outra universidade, e fiz esse curso juntamente com o curso de mecânica durante 2 anos, só que aí eu formei no curso de mecânica, entrei no mestrado na engenharia e segui o caminho da engenharia mecânica, porém no mestrado e no meu doutorado, aí eu obviamente abandonei o outro curso, mas no mestrado e no meu doutorado, eu, apesar de estar dentro da engenharia mecânica, eu sempre trabalhei com tecnologia assistiva. Então, desde meus trabalhos de graduação, mestrado e doutorado, eu sempre tentei voltar para essa área de tecnologia assistiva. E foi durante o mestrado, durante a graduação, por exemplo, eu tive um episódio que me chocou bastante, que foi tentando desenvolver equipamentos para portador de deficiência, em que a gente fez uma visita a um centro de recuperação, em que a gente fazia algumas entrevistas com o paciente. E ele virou para mim, eu perguntando para ele, o que você espera que essa tecnologia que a gente está desenvolvendo possa te ajudar? E ele falou assim, eu vou poder fazer xixi em pé. E para mim isso é uma coisa assim, nós homens, algo tão simples, mas para o paciente, a pessoa com deficiência, que tinha acabado de ser lesionado, ele fala algo assim para mim e mostrou, nossa, tem tanta coisa que eu posso fazer para ajudar esse cara, que pode ajudar, e às vezes é uma pequena ajuda, coisas que para mim são simples,
para ele representa uma dificuldade gigantesca. E isso dentro da graduação ali eu vi, realmente eu quero fazer algo para mudar essa vida, eu quero poder tentar mudar isso de alguma forma. Então foi aí, dentro dessa área, dentro de descobrir a engenharia junto com a saúde, como é que um poderia ajudar o outro, que eu fui me tornando cientista, que eu fui aprendendo a fazer esse desenvolvimento de tecnologias, de ciência. E aí, quando eu vim para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como professor, já entrei aqui dentro do curso de Engenharia Biomédica, sempre segui essa linha, e aqui, junto com outros professores, né, do departamento e fora do departamento, professor Ricardo Valentim, professor Custódio, Sheila, entre outros, foi desenvolvido o LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, e eu consegui participar desse desenvolvimento e estar ali junto na área de tecnologia assistiva. Então, acho que essa foi toda a minha trajetória nesse percurso. E eu queria agora que a gente conversasse um pouco sobre quais desafios você teve ao longo da sua jornada toda. Então, se você enfrentou alguns desafios, quais foram os principais deles? Bom, muito legal essa pergunta. Dentro da graduação, como eu falei, eu fazia um curso de engenharia mecânica e eu queria ser um professor pardal, mas a gente vai com essa ideia, né? A gente vai achando que a graduação vai te tornar uma pessoa, uma formação diferente e tal, e não é bem assim. Você, dentro da engenharia mecânica, apesar de ser uma engenharia que constrói e tal, você não sai um professor pardal. E isso estava me decepcionando muito, tanto que eu iniciei um outro curso de graduação, também na área de exatas, mas que eu achei que eu poderia trabalhar mais. E aquela falta de estímulo, quando meu orientador de graduação, eu levei uma ideia, olha, eu quero fazer isso. E ele me olhou assim e falou, olha, que ideia boa, que coisa legal. Cara, isso dá para você fazer, mas você não vai conseguir fazer isso para você terminar o seu TCC, você vai fazer isso no seu mestrado. Isso aqui é uma ideia que você pode desenvolver, que a gente pode fazer assim. E ele me estimulou de uma forma que eu estava tão desanimado com a engenharia mecânica, tanto que eu tinha começado um segundo curso, né, assim, tentando ver se eu fazia outras coisas, porque ele não saía. E eu estava desanimado e ele veio e me colocou e falou assim, não, você vai fazer isso. Essa sua ideia é legal, cara, isso aqui é uma coisa muito legal, isso pode ajudar muita gente, mas você vai fazer isso no seu mestrado. Não aqui. Aqui a gente vai fazer o básico disso. Ó. Era mais ou menos assim, eu quero fazer uma mão. Ele, beleza, agora você vai fazer só o dedo, porque você tem muita coisa para fazer aqui e você pode fazer. Então, eu acho que esse foi um dos principais pontos, e isso me acompanhou a vida inteira, que é o seguinte, o desânimo. Às vezes você não consegue as coisas, isso vai te desanimando, vai te levando para baixo. Precisa ter alguém que te ajude, que te empurre. Então, esse foi um primeiro passo, ele me empurrar, ele dá aquele empurrão e falar, não, você não vai ficar parado, não. Vai para frente. E aí, durante a graduação, eu estava trabalhando junto com um fisioterapeuta e nós estávamos desenvolvendo uma órtese em que o objetivo era auxiliar o movimento do paciente, levantando a perna do paciente. Então, o paciente ele não tinha condições, ela andava meio que mancando de uma forma diferenciada, e o objetivo era fazer com que ela desse a passada mais suave. Então nós projetamos um sistema, foi muito interessante, em que ela iria ficar reta, né, obviamente, e na hora que você acionasse o sistema, a perna subia. E aí, no primeiro teste que a gente foi fazer com ela, em vez da perna subir, o corpo dela desceu. Ela não tinha força. A gente planejou algo errado, a gente calculou, eu e o fisioterapeuta, faltou alguma coisa, e em vez da perna subir, o corpo desceu. E aí, isso para mim assim, foi uma decepção, foi um negócio assim, gente, eu achando que eu era engenheiro. Então esse foi um grande desafio para mim, assim, essa frustração, porque eu engenheiro, trabalhar com ser vivo não é comum dentro da engenharia mecânica, né? Então esse foi um desafio gigante, que eu achei assim, trabalhar com a frustração daquilo que você faz, muitas vezes não ser aquilo que se espera, que o paciente espera, mas você fala, isso tem que ser o início. Isso é uma pesquisa científica. Muitas vezes você vai chegar num resultado
que não é exatamente aquilo que você queria, que você acha que tem que ser o ótimo, mas é o primeiro passo. E você tem que acostumar com esse primeiro passo e falar o seguinte, beleza, então agora vamos fazer o segundo, e agora vamos fazer o terceiro, e poder pensar que isso vai ser algo maior. Então, eu acho que esse é um grande desafio, saber visualizar para o engenheiro, que é o meu caso, né, como eu sou da engenharia, esse trabalho com o ser humano, a expectativa do que se quer e o que você consegue entregar. Isso é muito difícil para o engenheiro, sabe? Porque ele não foi treinado nunca para trabalhar com o ser humano, ele foi trabalhar como se fosse um robô, uma máquina. Mas na hora que a gente vem para a minha área, por exemplo, que envolve tanto a engenharia como a área da saúde hoje, trabalhar essa frustração às vezes ainda é um desafio muito grande. Sem contar, claro, as outras desafios financeiros que ocorrem dentro da pesquisa e tal, mas eu acho que essa frustração de ser um engenheiro trabalhando com um paciente é muito interessante e traz um ganho muito grande, porque acaba até certo ponto te desanimando, mas até certo ponto falando assim, não, eu posso melhorar, eu posso fazer melhor do que isso. Então, trabalho os dois lados. Eu não sou exatamente, pode falar assim, eu não sou da área da saúde, eu sou engenheiro. E a formação da engenharia, assim como a formação em engenharia é muito diferente da geração da formação humana, que é muito diferente da formação da saúde, e cada área tem suas características. E o engenheiro, ele não é que ele é treinado para ser duro, mas ele é mais duro, né? Ele é mais fechado na caixinha. A matemática tem isso, a física tem isso, apesar de eu sempre tentar explicar e mostrar que não é bem assim, mas ela se você comparar com outras áreas das ciências, ela é uma área de exatas, como é falado. E a área de exatas é para trabalhar com coisas exatas, com um quadrado que é um quadrado, com um retângulo que é um retângulo. E não quando a gente trabalha com o ser humano, que as arestas do quadrado não são bem quadradinhas, não é aquele negócio fechadinho. Então, dá uma certa diferença. Então, realmente, isso ao mesmo tempo que me frustra, né? Porque, poxa, se fosse um robô era mais simples. Também te ajuda, te impulsiona. Hoje, num projeto que eu tenho, exatamente, a gente trabalha com pacientes com ela, e às vezes o paciente vem e fala assim, eu preciso de uma órtese, algo que a gente consegue fazer no laboratório fácil, rápido, mas que a gente vê que, putz, cara, isso pode mudar a vida da pessoa, para a pessoa isso pode mudar. Então isso é um motivador, assim, gigantesco para mim, com certeza. E você já falou um pouco aí que você trabalha com ela, eu queria agora que você explicasse, tanto para mim quanto quem está nos ouvindo, o que é sua pesquisa. Minha pesquisa hoje, um dos projetos que eu tenho trabalha com ela. Minha pesquisa hoje é na área da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é tudo aquilo que auxilia, né, a pessoa com deficiência a realizar o trabalho de uma forma mais tranquila, superando aquela deficiência que a pessoa tem, aquela dificuldade que a pessoa tem. Então, dentro dessa área, nós temos um projeto hoje muito grande, que está finalizando por ser um projeto, que é o projeto que trabalha com pessoas com esclerose lateral amiotrófica, que para mim é uma doença, assim, uma das piores doenças em relação à abrangência. Apesar de ser uma doença rara, ela abrange muitas pessoas em volta. Por quê? Porque a pessoa continua sentindo e fazendo tudo, ou melhor, sentindo e querendo fazer tudo, querendo dizer, mas ela está presa dentro do seu corpo. Então é como se eu e você estivéssemos aqui, eu tentando te dar essa entrevista, eu estou aqui mexendo os braços, falando, mexendo o pescoço, mexendo a cabeça, mas nenhum desses movimentos acontece, isso só acontece dentro da minha mente, até minha fala não sai, e meu cérebro continua trabalhando. Então a ela tem essa característica. Então é um dos projetos hoje que nós temos em que desenvolve tecnologia assistiva para os pacientes de ELA. Esse projeto desenvolve muito mais áreas, tem outras
características, não só tecnologia assistiva, mas eu, dentro desse projeto, coordeno ele e, principalmente, a área da tecnologia assistiva. E aí nós desenvolvemos tecnologia para auxiliar a comunicação, para auxiliar não o movimento, mas algumas perdas motoras que o paciente tem, locomoção dentro da casa, dentro do ambiente, para auxiliar esse paciente a se locomover com sistemas autônomos, monitoramento do paciente, então sistemas de monitoramento que trabalham até mesmo com IA para tirar informações desse paciente, porque como o paciente está acamado, às vezes, ou está na cadeira, em qualquer posição que ele está, como eu disse a ela, prende o paciente dentro dele. Ele não consegue falar. Então, se ele está sentindo uma dor, se ele está sentindo algum incômodo, às vezes a gente não consegue ver, porque ele não está mexendo, mas aquilo está incomodando ele. Diferente de um paciente que mesmo tendo alguma deficiência motora, da perna para baixo, ele sente, ele consegue verbalizar que ele está com dor. O paciente com ela, não. Então, muitas vezes, pelos sinais que nós capturamos do corpo, a gente consegue falar, olha, ele está passando por um momento de sofrimento. Então, tem algo que está incomodando. Então, tem várias tecnologias. Hoje, a ela é uma doença incurável, mas não é incapacitante. E como ela não é incapacitante, o que a gente quer é essas tecnologias que permitam ainda ao paciente expressar. E ela não é capacitante, que eu posso falar assim com orgulho de ter participado na semana passada de uma defesa de dissertação de um médico com ela há mais de 5 anos. E eu participei da qualificação dele na semana passada, um trabalho incrível, que ele fez todo com tecnologia assistiva, né, auxiliando o seu trabalho. Não foi a tecnologia que nós desenvolvemos, ele teve uma condição melhor, comprou alguns equipamentos no exterior e outras coisas assim, mas se a gente pensar que uma pessoa que hoje está incapacitada, teoricamente, mas consegue ainda se expressar por meio dessa tecnologia, isso é o que nós temos trabalhado também para permitir com que isso chegue não só a esse paciente, mas a todos, junto com o SUS e com tecnologias que a pessoa consiga falar dentro de casa mesmo e que tenha um computador perto dele. Não, incrível. Incrível conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e a melhora que você dá para esses pacientes, né? E pensando nisso, eu queria que você pontuasse os principais resultados e avanços da tua pesquisa até agora, pensando principalmente nesse ponto de tornar a saúde mais acessível, né, e econômica. Porque só de imaginar assim, essa doença e as condições que a pessoa precisa ter para ter acesso a esse tratamento, como você mesmo disse, tem que buscar no exterior. Eu quero entender como tua pesquisa facilita o acesso a esse tratamento. Dentro da nossa pesquisa, por exemplo, algo que pode ser fácil acesso são cursos, primeiro, cursos no AvaSUS. AvaSUS é um ambiente virtual de aprendizagem do SUS, onde nós temos cursos gratuitos hoje, são mais de 200 cursos que existem lá, é livre o conhecimento, e possui uma aba ou uma área dos cursos que é chamada doenças raras. E lá você tem diversos cursos para ela, para o paciente, para o cuidador, para o profissional de saúde, tá certo? E para a pessoa se inteirar e entender e conseguir conviver com a doença de forma mais tranquila, principalmente para os familiares, tá certo? Entenderem, porque quando você pega uma doença desse tipo, a primeira fonte de informação que a gente tem é a internet. E a internet está cheia de oportunistas. E isso a gente vê informação que não condiz com a realidade científica e que pode levar a pioras e leva a esperança de que um tratamento fora pode salvar, e infelizmente isso não ocorre. Então o AvaSUS tem diversos cursos hoje de ELA, todos feitos durante esse projeto, e aí a gente fala, é uma doença rara. Sim, é uma doença rara. Isso quer dizer, tem poucas pessoas no Brasil que têm, e no mundo. Pois é, mas tem cursos ali dentro dessa área, só de doenças raras para ela, em que você tem mais de 4.000 pessoas cadastradas.
Então, se você pensar que é uma doença rara, mas que você consegue, num curso, atingir 4.000 pessoas, a gente vê, poxa, estamos conseguindo atender uma certa demanda, mesmo sendo uma doença rara, 4.000 pessoas estão aprendendo sobre o cuidar do paciente dela, sobre como tratar o paciente dela, sobre como agir com o paciente dela, sobre como alimentar esse paciente, e assim vai. Então, esse é um primeiro grande resultado. Um segundo resultado, nós estamos terminando agora protocolos, lançando um livro com esses protocolos de atendimento com ela, todo revisado por profissionais competentíssimos da área, de cada uma das áreas, da área médica, da área de fisioterapia. Então, você tem a fisioterapia motora, a fisioterapia respiratória, a parte de nutrição, a parte de psicologia, tudo isso revisado, com guidelines, que são chamados, que são o estado da arte de como trabalhar com esse paciente. Então, isso está gerando também um livro que vai estar aberto, disponível para essa população. Temos alguns programas, patentes e sistemas. Dentro dos programas, que eu gosto de destacar, por exemplo, é o Sistema Autônomos. O Sistema Autônomos é um software que, dentre outros que nós desenvolvemos, o objetivo desse é auxiliar a comunicação. Então, você imagina, o paciente de ELA, ele não se movimenta no estado avançado da doença, ele não se movimenta na cadeira. Você coloca ele na cadeira, ele vai permanecer naquela posição o tempo inteiro. Mal a cabeça dele se movimenta. Muito pouco, alguns sequer movimentam, conseguem um pequeno movimento de lábio, mas um dos últimos movimentos a se perder são os olhos. O movimento dos olhos, o piscar dos olhos, é um dos últimos movimentos. E como capturar esse movimento? Como fazer com que ele se comunique por esse movimento? Então, existem lá fora, e aqui no Brasil também, acesso a tecnologias que podem realizar essa captura da posição do olho. Só que isso, por exemplo, hoje o custo do equipamento desse é caro, é bem caro, chega num custo de $1.000. Então, você pensar que o paciente precisaria gastar cerca de $1.000 para comprar um sistema desse. Hoje, por exemplo, você acha no Amazon algo parecido, por mais na faixa de $1.000. Então, é complicado você pensar nisso para um paciente do SUS. Como que eu posso fazer isso? Fora de... Acho que é sem noção, assim, para a gente pensar em como é que o SUS pode fornecer algo assim, então, para todos os pacientes que têm esse sistema. Então, qual que é a nossa ideia? Desenvolver um TOB que possa utilizar e trabalhar de forma efetiva, utilizando a câmera do seu celular, a câmera do seu computador, ok? Como fazer isso? Então, esse é o nosso objetivo. E a gente tem conseguido hoje esse sistema funcionando, movimentando. Olha, na internet, por exemplo, eu consigo encontrar o TOB no Mercado Livre, só a primeira parte mais simples, por R$3.000 hoje. Então dá 500 TOBs. Só não perder aqui quando a gente estava conversando. Mas, e se você conseguisse fazer isso com a câmera do seu celular e com a câmera do seu computador? Esse é o Autônomos. Ele faz semelhante ao TOB, ao sistema que existe hoje aí, top de linha, mas com o equipamento que você já tem em casa. E aí você consegue hoje fazer, por meio da piscada, uma comunicação. Você consegue escrever, você consegue... Tem frases prontas, então com 2 ou 3 piscadas de olho, o paciente consegue falar que quer ir ao banheiro, ou quer fazer xixi, ou tá com uma dor, ou tá com sede, ou tá com fome. Então, com umas 4 ou 5 piscadas, ele consegue falar isso, o que é algo incrível. Tendo um computador ou um celular, a versão para celular vai ser disponibilizada até o final do mês, já. Então, isso é outra tecnologia que a gente tem e que está
já disponível para download no site do Revela, revela.lais.ufrn, desculpa, revela.lais.ol.ufrn.br. Você está disponível já para você fazer o download desse arquivo e todo paciente usar. Então, aumentar essa comunicação. Você tem um sistema de registro que hoje no Brasil, o que é um ganho, um problema, é que você não sabe onde estão os pacientes de ELA ou de doenças raras. Em que sentido? Como é que um governo pode pensar numa política pública que haja de acordo se você não sabe onde estão os pacientes que têm essa doença? Quantos são? Como é que está evoluindo a doença? Então, isso é um trabalho que a gente fez no Registro Nacional. A gente fez um sistema em que se cadastra o paciente de ELA. Hoje, esse cadastro no Rio Grande do Norte, nós conseguimos, numa luta de pesquisadores do projeto, junto com um deputado, obviamente, uma lei que obriga o Estado a notificação da doença ELA ser compulsória. Isso tem que ter uma linha de cuidados para o paciente de ELA. Isso foi obtido junto com uma luta do projeto. Então, isso já é um ganho que a gente acha assim, cara, isso vai dar futuro, por quê? Porque agora tem que ser coberto de tal forma pelo Estado. E aí o Estado consegue, dentro desse sistema de registro, que nós estamos passando para o Estado agora, já está junto com a CESAP-RN, passando a tecnologia e o sistema, né, para eles, eles vão poder ter esse levantamento. E aí tem estudos nossos já que envolvem inteligência artificial, em que a gente consegue prever o avanço da doença, porque ela tem etapas. Na verdade, né, ela tem etapas. A mobilidade do paciente, ela pode ser descrita em etapas, e aí entra na área da saúde. Por exemplo, a etapa motora, ele consegue andar, ele já não consegue andar, ele se levanta com dificuldade, ele fala devagar, e assim vai. Então, são etapas motoras do desenvolvimento. E essas etapas, cada etapa significa, ele vai precisar agora de uma cadeira de rodas, ele vai precisar agora de um respirador, ele vai precisar agora de um sistema que auxilie ele a falar. Cada uma dessas etapas, o paciente vai precisar de uma tecnologia nova, uma tecnologia assistiva. O nosso sistema hoje, que está sendo finalizado, né, um dos objetivos um estudo que já está sendo realizado dentro do projeto, é prever em quanto tempo ele demora para chegar em cada um desses estágios. Em que estágio ele está hoje e qual que é a previsão. Por que isso? Porque se você consegue prever que dentro de 3 meses ou 4 meses ele vai precisar de uma cadeira de rodas, o Estado, que é obrigado hoje, devido à notificação compulsória, é obrigado a gerar a dar algumas tecnologias para esse paciente, que isso é obrigatório, e nossos cursos lá mostram até como é que ele pode conseguir isso. O Estado já pode prever, olha, daqui a 4 meses esse paciente vai precisar desse equipamento. Então, já pode se planejar para que aquilo ali não falte. Já pode se planejar, ele vai precisar de um outro equipamento. Então, você consegue auxiliar até mesmo o Estado a ter uma gestão melhor de equipamentos, porque já sabe que a demanda XYZ vai chegar dentro de tanto tempo, e, obviamente, planejando, consegue dar uma melhor saúde para o paciente. Então, isso são conquistas que o projeto ainda está desenvolvendo, mas que nós já visualizamos como uma conquista para gerar melhora na qualidade de vida do paciente. Já tem, obviamente, hoje a notificação compulsória, que a gente acha que já é o caminho. Agora, essa previsão que veio com a pesquisa, né, que é essa IA aplicada, já está em trabalhos adiantados num doutorado de um pesquisador do nosso grupo. Então, tem várias tecnologias, eu acho que eu mostrei algumas delas. Temos também órteses, que nós estamos trabalhando, mas essas são as principais, que eu falo assim, que estão realmente chegando e que podem chegar de fácil acesso na mão do paciente de ELA. Nossa, é incrível ver a melhoria, né? Desde o começo do projeto. Então, não é uma coisa desenvolvida, são diversas coisas que realmente vão trazer melhoria na vida desses pacientes. Parabéns pelo trabalho.
E agora eu queria que você falasse um pouco como você enxerga o papel da ciência, né? Tanto no Brasil, mas principalmente aqui no Nordeste. Lá no começo você citou um pouco das dificuldades pessoais, e aí você esbarrou um pouco que existem dificuldades financeiras em um projeto, e a gente sabe um pouco disso. Eu queria só que a gente comentasse um pouco disso. Se você nota quais são as dificuldades e se isso atrapalha no teu trabalho de avançar ainda mais. Um dos grandes problemas, eu acho que não é só no Nordeste, né, mas é no Brasil, é pensar que ciência não é investimento, que ciência é só um gasto, ou educação é um gasto. Não é um gasto, é um investimento. E pensar que se faz ciência com pouco dinheiro. Não existe ciência com pouco dinheiro. Não existe ciência, é uma descoberta, é um caminho. Você vê aí fora institutos de pesquisa gigantesco, participação de empresas. Então, tem que ter dinheiro. Eu acho que o principal problema na ciência, no Brasil, é dinheiro. E onde é que hoje o grande gerador da ciência é, obviamente, a iniciativa pública. Não é que está errado. Isso ocorre também em outros países, tem muita iniciativa pública. Mas o que ocorre pouco no Brasil? A iniciativa privada participar. Ela ocorre muito mais no Sudeste do que no Norte e Nordeste. Ela não ocorre da forma como a gente queria, mas nem no Norte e Nordeste eu acho que ela ocorre da forma como a gente queria, mas a gente precisaria ter um jeito de incentivar as empresas a virem para o Nordeste, a investirem na pesquisa no Norte e no Nordeste, porque nós temos muita área. E aí a gente tem grandes problemas dentro, que óbvio, o dinheiro é o principal que eu vou falar, mas nós temos, às vezes, muitos pontos que eu observo, em alguns casos, que nós colocamos um regionalismo que, às vezes, a gente mesmo impede que venha algo de fora. Não, porque nós podemos fazer. Podemos, gente. Mas nós também podemos aceitar os outros. Se os outros sabem fazer, vem cá, ensina a gente vai e ensina o que a gente sabe. A gente não pode achar também que a gente não sabe fazer, porque a gente sabe. E o Laís hoje, e o laboratório de pesquisa que mostra que a gente sabe fazer e faz bem. Então a gente pode ensinar também. Agora, tem que aprender a dividir. A ciência não é para ficar guardada e ser algo que vai para a caixinha, que vai para uma prateleira com um artigo X que foi lido e foi para a prateleira. Não. Nós temos que aprender que ciência tem que ser aplicada. Isso é, a ciência tem que ser feita para gerar algo para a sociedade. A gente não pode pensar na ciência, nós temos que trabalhar em conjunto, a sociedade tem que estar do lado do povo, do lado da população, vendo os problemas da população. A pesquisa aplicada, por exemplo, que é desenvolvida dentro da física, dentro da matemática, são áreas importantíssimas, são áreas que mudam a ciência, trazem visões, e a gente vê isso em CERNs, vê isso em laboratórios de ponta no exterior, mas nós não podemos fugir, porque dentro da área da saúde, dentro da área das engenharias, dentro da área das humanas, todos esses trabalhos que não são essas pesquisas básicas, no meu entender, ela tem que ser de alguma forma voltada para a sociedade, e voltada dando um resultado, fazendo o que a universidade foi feita para fazer, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Não é para fazer uma patente, não é para fazer um cursinho que acaba, é algo que possa fazer uma mudança na sociedade. Então a gente tem que saber que pesquisa se faz com dinheiro, pesquisa não pode terminar na hora que o projeto acaba, isso tem que ser contínuo e ininterrupto. Então aqui eu vejo essa dificuldade de ter essa visão de que a pesquisa não pode terminar quando o projeto acaba. E para isso não terminar, tem que buscar uma forma de ter uma parceria público-privada para colocar isso na mão de quem precisa. Incrível, não, concordo totalmente. E espero que, inclusive aqui o podcast, teu trabalho preencha essas lacunas e que a gente possa avançar e melhorar essa divulgação, essa ampliação e investimento na ciência. E para encerrar, Danilo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem esteja interessado em seguir carreira acadêmica. Porque a gente sabe que não é fácil, na verdade é bem, bem complicado e muitas vezes a gente não sabe como começar, qual o caminho, o que se deve fazer. E eu queria que você deixasse uma mensagem de inspiração. Ser inspirador é algo difícil, mas espero que eu consiga falar algo que toque alguém. A ciência se você é uma pessoa inquieta, se você é uma pessoa que busca respostas, se você é uma pessoa que busca mudança, se você não se contenta com algumas
tecnologias, não se contenta com algo e acha que pode mudar, o primeiro caminho é a gente conhecer como funciona para que aquilo ali para que você possa mudar a base. Isso é ciência. Conhecer o funcionamento de tudo que está ali por trás daquela tecnologia, por trás daquele evento, conhecer, e aí você consegue ver as bases daquilo e daquilo ali mudar e fazer algo diferente, novo, que vai mudar. Então siga este caminho. Não é simplesmente se é a sua paixão, se é a sua inquietação. Se você está inquieto com algo, saiba que para você mudar aquilo, o principal caminho é a ciência, é o conhecimento, o conhecer para mudar. Então, seja inquieto e mude, faça ciência. Perfeito, muito obrigado, Danilo. Eu quero agradecer a tua participação e a tua entrevista. Foi maravilhoso conhecer também o teu trabalho. Eu espero que tenhamos muito mais investimento, que você tenha muito mais tempo de criar muitas mais coisas fantásticas, não somente de produto, mas como você falou, criar mudança na sociedade, isso é incrível. Então, muito obrigado mesmo pela participação aqui no podcast. Obrigado a você. Esse podcast foi financiado pelo CFJ e pela Meta. A apresentação e produção é minha, Valber Gomes, com colaboração de Emi Araújo. Edição de som, Vicente Diniz. Você encontra a transcrição desse episódio na íntegra no site do Sabiné, www.sabiné.com.br.